Olá, estamos iniciando aqui mais um episódio do EvoCast, um podcast que aborda assuntos voltados ao empreendedorismo, gestão no mundo dos negócios. Estamos aqui hoje com um convidado para lá de especial, com um tema que tem ali um laço bem estreito com a parte de vendas, que é o Vitor, da empresa Inoval. Muito bem-vindo, Vitor. Quero agradecer de antemão o teu sim para estar aqui vindo gravar sobre esse conteúdo voltado a leads, vendas, qual a relação direta e indireta, até para que o público que nos acompanha nos nossos episódios, nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, tá, gente? EvoCast, nos siga, se inscreve lá, aperta no sininho para estar sempre acompanhando todos os episódios que disponibilizamos toda semana nessa página do YouTube. Então, nosso muito obrigada ao seu sim a estar aqui com a gente nesse dia, compartilhando um pouco o conhecimento, falando um pouco sobre a Inoval, que tem um trabalho tão importante dentro das organizações, até para que se torne esse conteúdo ainda mais conhecido no empreendedorismo. Perfeito, eu que agradeço ao convite, né? Experiência fantástica aí por essa audiência tão seleta, né? Do EvoCast. Falando um pouco, né? Eu sou o Vitor, hoje eu estou responsável tanto pelo venda e pós-venda da Inoval. A gente já atua aí há 6 anos no mercado. Eu gosto de dizer que a gente vem mudando a forma como as empresas tomam decisões de alto impacto, principalmente através dos dados, né? E aí, cada vez mais a gente precisa criar uma cultura, vamos dizer assim, data-driven, né? Então, baseada em dados, porque entre a minha opinião e a sua, me desculpe que normalmente eu prefiro ficar com a minha, né? Então, acaba que a gente precisa ter dados. Contra fatos, não há argumentos. É verdade. Vitor, fala um pouquinho de como surgiu aí o nome da Inoval, né? Porque tem gente que chama Inoval, para a gente situar aí os nossos ouvintes, né? Quem nos assiste também aí pelas redes sociais. E fala um pouquinho também, aproveita e já fala um pouquinho da tua trajetória no empreendedorismo. Como você chegou à Inoval? Perfeito. Então, na verdade, a gente fica com essa brincadeira interna ali do dialeto nordestino, né? A ideia é que seja Inoval, né? De inovação em tudo, mas a gente acabou aderindo e aceitando no mercado o Inoval, né? Então, a gente atende hoje pelos dois. É uma briga interna nossa entre marketing e direção, mas a gente tenta sempre adequar e atende pelos dois. E muito massa falar sobre empreendedorismo, porque é algo recorrente, né? E até acho que talvez pelo meio que hoje eu estou tendo contato, eu parei a refletir um pouco para mim, né? Porque minha família é toda voltada mais tradicional para o servidor público, e são poucos empreendedores. Minha mãe é servidora pública, então de onde é que veio, né? E aí, fazendo esse processo ali interno, eu disse, caramba, minha mãe tinha um hábito muito interessante, né? Que sempre trouxe a leitura, incutiu a leitura dentro da gente. E ela comprava aquelas revistas Casa, né? Casa Cláudia, Sim, né? sim. E eu lembro que eu pegava essas revistas e pulava logo para a parte de produto, onde tinha alguma coisa voltada para inovações, novos produtos e design. E aí eu sempre achava isso interessante, né? E aí sempre fiquei com esse processo tanto voltado à inovação, curiosidade de empreender. E como é que eu cheguei na Inoval, né? Eu tive uma experiência fantástica no ensino médio. A gente ainda no ensino médio, a gente teve uma questão voltada para um planejamento de negócios, né? O famoso Canva, né? Onde Sim. a gente tem que criar um produto do zero, resolver um problema e desse problema colocar aí no mercado à rua vender, né? E foi engraçado porque foi a minha primeira experiência, assim. A gente ficou em top 3 dentro desse concurso. Foi lá em Portugal, foi bem interessante. Um pouco de sorte principiante, onde 33% só tinha eu de homem, o resto já era todo um feminismo empoderado. A gente na época nem sabia, no principal mercado de crescimento, que é o mercado pet, né, a nível mundial. E aí foi como eu gostei daquilo. Caramba, é interessante, você tem como resolver um problema e ganhar dinheiro com isso, né? E aí eu acabei cada vez mais pesquisando sobre empreendedorismo. E aí a Inoval surgiu uma oportunidade um pouco inusitada, onde eu vinha de uma experiência em um laboratório farmacêutico, me indicaram para uma vaga, que na época a Inoval estava abrindo processo seletivo para um cliente. A gente sempre faz esse acompanhamento próximo do cliente. E me indicaram para a vaga que era para uma distribuidora aqui local do mercado pet. Então, eu trabalhava com medicamento farmacêutico, né, para pessoas, animal é quase a mesma coisa, né? Então, eu sempre pesquisava, eu trabalhei toda a rotina que eu tinha de trabalho
para o medicamento humano, fiz no PET e cheguei de conteúdo para entrevista com o Anderson, né, que é o nosso fundador. E Anderson falando muito da Inoval, e eu querendo falar sobre o mercado PET, e a gente ficou naquela. E aí no final o Anderson falou, Vitor, eu tô com uma proposta de uma vaga de sucesso do cliente. Você topa? Há 5 anos atrás, eu danado sabia que danado era o sucesso do cliente, né? Sucesso do cliente. Já era uma inovação Já era uma inovação ponta. de ponta, e sobre dados, Big Data. E eu disse, cara, eu topo na hora. E como é que foi contar isso em casa, né? Eu estava fazendo direito, estagiando no escritório, como é que eu vou trabalhar numa startup? Quando eu falo startup, é um Google, você vai ter totó, vai ter cachorro. E explicar isso para minha mãe, né? Então, assim, foi todo um processo de transição, e às vezes quando eu conversava com as pessoas, eu disse, cara, a gente trabalha com robô, com mineração de dados, e todo mundo vinha à cabeça aquele filme Eu, Robô, né? Eu robô. Tem uma série de robôs ali com formato humano trabalhando e sem pessoas, né? Só máquinas, mas não tem nada a ver com isso. Eu brinco que parecia quase uma sessão espírita, né? Porque é tela brinco fechando sozinha do computador sem ninguém, mas a gente faz todo esse processo de raspagem de dados, né? E Vitor, para ficar também mais claro, até para quem nos assiste e entender um pouco do que vocês fazem, como é o processo de vocês junto ao cliente, o que é que vocês se propõem a solucionar para o cliente e qual a metodologia? Eu não quero que você, enfim, coloque as estratégias, enfim, de que faz, Só uma breve mais uma breve explicação. explicação para que a gente e o telespectador, quem Como é nos que é a assiste, né? Inoval? Vou falar nordestino, como você falou. Ela vai no falar sotaque Inoval, eu vou nordestino. falar Inovo, tá? Perfeito. Como é que a Inoval trabalha? Como é que ela trabalha essa frente de tecnológica, gerando o lead, que- gerando Como é informações? que vocês fazem a diferença para o cliente? Isso. Perfeito. A gente impacta principalmente, acho, num grande viés, né? Que é a parte de vendas, né? E nosso foco acaba sendo a parte inicial de prospecção. Então, imagina que você é uma grande indústria do setor de laticínios, por exemplo. Então, você quer encontrar mercadinhos em Natal, dentro de Tirol, dentro do centro, por exemplo. E como é que vocês fariam isso hoje? Talvez um vendedorzinho porta a porta, uma pesquisa no Google, que é mais antigo, aquela Listel, né? A lista amarela. Então, Que estão desatualizadas, viu? Então, assim, o que que acontece? A gente capta essas informações, né, da internet, organiza, né? Então, uma empresa abriu hoje em qualquer lugar do país, hoje mesmo a gente já traz essa informação na plataforma e a gente auxilia o cliente a fazer um mapeamento na área que ele atua de oportunidades. Através dessas oportunidades, a gente traz dados, né, informações, telefone, e-mail, WhatsApp, e passa para dentro de um funil de vendas, onde o próprio time comercial tem autonomia, né, de estar buscando essas empresas e fechando novos negócios. Então, assim, a parte comercial é da empresa. Isso. Vocês desenvolvem as informações estratégicas para a captação do lead e entrega isso para o cliente. Exato. Pensa a gente em um grande time de futebol, onde a gente é aquele camisa 10 que dá o passe Dá o para passe. fazer o gol, né? É, Aí vai depender de vocês, chutar a bola fora ou fazer o gol, né? sim. Vitor, e nós que já estamos bem Habituado. atuantes, habituados em estar estudando sobre vendas, em processos, a gente já está um pouco mais familiarizado com esses termos técnicos. Mas tem muitos empreendedores que nos assistem que pode ser uma Liana há alguns meses atrás, que o pessoal falava lead, eu ficava, oi? Hã? O que danado é um lead? Achava Então que era a explica loja pra lá do gente. shopping. Então explica pra gente, para os empreendedores que nos assistem e que ainda não entendem com tanta familiaridade esses termos técnicos. Primeiro, o que é lead? Que é o que a Inoval gera para a equipe de vendas. Perfeito. Lead, a gente traz muito, acho que para até às vezes gerar uma autoridade, acaba trazendo nome em inglês, né? Eu também gosto de, vamos dizer assim, Mas o abrasileirar marketing é o próprio nome do marketing, né? Então, o que seria o lead, né? Eu gosto de definir pelo menos em 3 grandes pontos, né? Tem o prospect, que é aquele potencial cliente que vocês vão prospectar de fato. Tem o lead. Esse lead, ele pode ser um potencial cliente que já teve algum contato, seja uma ligação, viu vocês numa rede social, ou viu o Evocast, então ele já conhece todo o sistema de vocês, né? Já teve alguma forma de contato, que seria o lead.
e o cliente, né? Que aí ele já Já entrou na virou, carteira, já entrou na carteira. já entrou. E para aprofundar mais essa discussão de lead, tem um lead qualificado, um lead frio, né? Um lead quente. Né? Sempre tá. Sempre trazem também essa tona dos status, né? É, A gente precisa dar um passo um pouco para trás que vem dentro da estruturação do processo comercial. A gente busca um cliente, normalmente esse cliente vai ter um perfil, né? E a gente vai ter o lead lá, né? Esse lead, normalmente, ele vai ter critérios para vir se tornar um cliente ou não. Então, por exemplo, daqui um exemplo bem simples, né? Eu vendo sorvete. E eu vou vender para padaria, mas essa padaria não tem um expositor refrigerado, né? Um freezer. Então, ela pode ser potencial cliente, mas é um líder frio porque ela não faz sentido, não tem sinergia no momento ali comigo, com o meu produto que eu oferto. Possa ser que lá na frente ela vai fazer um investimento e comprar esse expositor, ou não, né? Então, esse seria um lead mais frio. Ou então, tem a vontade da questão da intenção de compra, né? Que ele ainda está no processo de tomada de decisão, ainda está buscando, né? Fazendo mapeamento, ou não tem a consciência daquele problema que vocês resolvem, né? Que a gente resolve também. Então, aí, dentro do processo de vocês, você pode qualificar, né? É um lead que está mais afastado, então o lead que está mais frio no tomada de decisão ou de perfil, o que está morno, que ainda está naquele processo ali de maturação, vamos dizer, e aquele é o lead quente. Eu gosto de brincar com o time comercial que a partir do dia 15 ao dia 31 do mês, esqueça lead frio e lead morno, vamos focar no quente, que tem a maior probabilidade de fechamento, né? sim. Pra gente fazer o fechamento logo no final do mês. Então, assim, só trazendo aqui uma síntese, lead a gente pode criar uma ligação direta com prospecções. Isso. É minha base que vai estar ali no início do funil. É a Isso. base de contatos que eu vou começar a trabalhar a minha prospecção. E aí vem as etapas do funil de vendas. É o chamado topo A de seguir. funil, né? É o topo de funil. Exato. E, Vitor, você falou que existe 3 classificações de leads, né? O lead frio, o lead morno e o lead quente. Como é que a Inoval ela pode ajudar ao setor comercial a trabalhar esse lead de uma forma mais efetiva? Ou seja, a capturar mais leads quentes, que são leads que você já detecta que tem uma probabilidade maior de comprar o produto do teu cliente ou o serviço do teu cliente. Tipo, se vocês têm dentro do processo alguma estruturação, algum processo que ajude o cliente a entender essa questão do lead quente, né? E como aquecer esse lead, enfim. Perfeito. A gente gosta de fazer muito um trabalho a 4 mãos, né? E dentro desse processo, principalmente ali de implantação, a gente tenta entender como é que está o teu nível de maturidade. Então, você já tem um processo comercial bem definido? Você não tem? Se não tiver, a gente entra em campo com vocês para definir esse processo. Vocês fazem, então, mapeamento de processo, de vendas? O processo comercial? Porque o que acontece hoje? A gente não entrega só a plataforma, mas também traz uma metodologia por trás que é para garantir todo o sucesso junto ao nosso cliente. Ou seja, vamos supor, eu tenho uma empresa, eu ainda não tenho nenhuma ferramenta tecnológica, nenhuma equipe que trabalhe a captação de lead, que vai ser a minha base de prospecção. Você falou topo do funil, é meu topo do funil. Tem uma equipe ali de 3 vendedores, mas cada vendedor vende da sua forma. Eu não tenho um processo de vendas definido para que eu tenha um padrão e para que eu tenha uma efetividade maior. Então, a Inoval, além de me ajudar em trazer prospecções, em trazer contatos, que é o que minha equipe do comercial vai começar a trabalhar para converter em vendas, vocês também dão essa assessoria de criar um processo, uma metodologia que já é de vocês, né, para poder ter efetividade de que esses leads possam se transformar em efetivos clientes. É isso? Exato. Eu gosto muito da frase de Thiago Eugênio sobre potência, né? Que ela é a força menos atrito. Eu puxando a sardinha para o meu lado da área de sucesso do cliente, então quanto menos atrito a Inoval tiver com o cliente, melhor, né? E aí algo pessoal meu que me gera assim, caramba, quando no final do dia eu fico aquele sentimento gratificante, né? É porque às vezes a gente não entra com a plataforma, mas a gente impacta o mercado trazendo o que a gente chama do analista de inteligência comercial. Normalmente quando a gente chega no cliente, né, claro, dependendo da estrutura, a gente acaba gerando, vamos dizer assim, mais força de trabalho. Então, normalmente a gente acaba trazendo uma pessoa, tendo a necessidade de abrir uma vaga, trazer uma nova pessoa, né, ajudar no treinamento dessa nova pessoa a se desenvolver dentro da empresa, que a gente acaba impactando vidas, né, nesse sentido, né. Então, dentro desse processo,
é interessante. Claro, vai depender do nível de maturidade, do processo comercial, do teu ticket médio, se é uma venda simples ou complexa. Mas normalmente o que a gente traz muito, assim, 3 grandes etapas. A parte de inteligência, onde precisa que alguém, que não necessariamente seja uma pessoa para cada etapa, mas pode se dividir, onde ela entende as oportunidades do mercado através dos dados. Quais são os potenciais clientes dentro da minha região, ela mapeia essas informações, gera uma listagem e passa para o time comercial, né? E esse time comercial, vamos dizer assim, vão ficar mais próximo de um fechamento. Porque lembra muito daquele filme de Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos. Sim. Cada um fica num pedaço da esteira para aumentar o... Pega uma etapa do processo. Exato. E aí gera especialização, né? Exatamente. Porque as pessoas vão fazendo aquilo rotineiramente e vai entendendo melhor os processos. Porque assim, quando a gente fala ali da pré-venda, né, do cima da SDR, ele precisa ter um grande volume de contatos para estar gerando oportunidades, né? Sim. Gerar reuniões, visitas, enfim, dependendo do processo comercial. Vitor, me gerou uma dúvida aqui. Porque a gente tem uma assessoria muito próxima ao cliente também. Então, eu fico muito dentro do nosso grupo, do ecossistema, eu fico muito na função em que você exerce dentro da Inoval, eu fico dentro do grupo Evo, que é justamente acompanhar o sucesso dos clientes, principalmente a satisfação, porque o sucesso está ligado à satisfação, no caso da nossa prestação de serviço. E uma dúvida aqui que me veio, né? Porque uma das principais dores dos clientes é muito em relação à capacitação, equipe, pessoas, não apenas a processos, porque muitas vezes os clientes, as empresas, elas têm os processos, mas às vezes vem colaboradores de fora, de outras empresas, que já vêm com costume, já vêm com vícios, e aí não segue aquele processo daquela empresa, acha que o conhecimento dele tem um peso maior do que o processo da empresa, e aí muitas vezes passa por cima sem seguir rigorosamente os processos que já têm definidos. E aí, quando a Inoval ela é contratada por um cliente para poder trabalhar a parte de geração de leads e trabalhar também junto à equipe, para que a empresa tenha resultados, quais são os principais desafios que vocês se deparam? É interessante isso, que foi até um exercício meu de reflexão e acabou gerando até um artigo no LinkedIn depois do processo de justamente quais são os entraves, né? A gente mexe um pouco com a cultura, né? Principalmente da cultura de dados, né? Porque ali, dentro da plataforma, vai ter o CRM, né? Que é um sistema para gerar esse relacionamento com o cliente. Então, eu mandei um WhatsApp hoje, amanhã eu tenho que fazer o quê? Tenho que mandar um e-mail, tenho que fazer uma ligação, até esse fechamento da venda, né? Tem um estudo que saiu agora recentemente, dentro do benchmark do processo de vendas, que diz que quando você não ritma bem esse fluxo de cadência, você pode perder até 70% daquela tua base de leads, né? Qual é o estudo? Eu posso passar depois, do pessoal do Diego Cordovez, da Meetime, bem interessante. Eu ia até fazer uma pergunta que estava relacionada ao fator tempo, né? Porque até a Liana colocou essa questão aí, e você vinha falando sobre cadência, né? Ou seja, a questão de estar sempre em contato, enfim, né? De estar sempre falando ali com tracionando. Para mim é muito claro que no mundo do negócio, o fator tempo ele é muito importante, né? Para fechamento de um contrato, uma venda, enfim. Enfim, porque de repente você perde o time e aquela oportunidade ela passa. Já foi, né? Já foi. Como Alguém Roosevelt, captou. Cavalo selado, né? Cavalo selado não volta mais. Eu sempre vejo a vida como um cavalo selado. Então, passa, se você não abraçar, não pegar aquela oportunidade, né? Acabou. Alguém vai montar. Alguém vai montar no cavalo selado. E dentro dessa perspectiva de vocês veem a fator tempo, por exemplo, você entrega o resultado para o cliente, bota lá topo de funil para ele, um bocado de informação, e aí trabalhado essa questão dele maturar esses leads em determinado tempo. Como é que vocês trabalham essa questão? Perfeito. Vem assim, bem nítido na minha mente, até alguns segmentos de mercado que a gente atua hoje, né? Vamos dizer assim, aquelas empresas de software que já tem um software já pré-moldado, por exemplo, para postos, restaurantes. O que é interessante, como a gente traz a empresa que abriu
em qualquer lugar do país hoje mesmo, ele antecipa totalmente a concorrência, né? O concorrente vai saber ali 2, 3 meses depois. E aí o que que a gente trabalha junto com esses clientes? Chega junto, né, dentro desse teu processo, que na plataforma a gente consegue mapear as etapas, o tempo, né, que cada um vai ficar naquela etapa. E aí acaba às vezes gerando confusão, né? Porque a gente sabe que tomar a decisão às vezes não é linear, né? Ele tá quente para fechar, aconteceu alguma bronca, a pessoa que a gente está negociando é demitida, então tem que começar todo o processo de novo. Mas a gente o que traz sempre com o cliente? Processo de etapas, né? Esse fluxo de cadência. Dia 1, eu entro em contato. Qual o próximo contato? É dia 2, 3, né? Qual o canal de comunicação? É um e-mail? É um WhatsApp? É uma ligação? Então a gente já, vamos dizer assim, faz todo esse processo já definido com o cliente e, claro, é teste, né? Validação. Tem um segmento que faz sentido, outro que não. Então é fundamental esse tempo, esse deadline já definido, porque assim, imagina que o teu time de pré-venda, o teu time de venda, ele não consegue estar trabalhando pela metodologia diz que é 300 a 400 oportunidades mês, né? Então vai ter muitos que não vão fechar naquele momento, né? Que faz parte do processo, né? Ainda não estão no momento de compra. Então imagina teu vendedor passar 8 horas do dia, né? Vamos supor, entrando em contato com uma pessoa que não vai fechar agora, pode fechar futuramente, né? Ele perde tempo, cada ponto de contato é um custo para a empresa, né? É um custo para o cliente, né? E aí o que eu gosto de dizer muito nesse sentido, né? É mais importante saber para quem não vender do que para quem vender. E a gente traz isso através de formulários, onde cria ranks dentro da plataforma, que vai dizer se o lead é quente ou se é frio, né? Sim. Por exemplo, Vitor pegou um lead e esse lead, o contato não é um diretor financeiro, quem realmente bate ali o martelo e diz se vai comprar ou não. Vamos supor que você pegou o contato de um analista financeiro. Então, isso não seria um lead quente. É isso que você está querendo dizer? O mais importante do que vender é com quem você está falando, com quem você está vendendo? Também, né? Porque, assim, dentro da estrutura você pode começar com o analista, né? Ou então diretamente pelo CEO e vir de baixo para cima, de cima para baixo. Isso aí vai depender da estrutura da organização. Da organização, o ponto de contato que conseguiu fazer, né? O que eu falo assim sobre jornada de tempo é você deixar um tempo ali, né? Inclusive hoje eu recebi de um parceiro, de um fornecedor, não sei se vocês já fazem isso, que é aquela despedida, né? Vi que vender mais para você não é uma necessidade, não faz sentido a gente estar continuando agora, as portas ficam abertas, mas a gente fala mais na frente sobre. Sim. E aí gera 2 pontos, né? O gatilho de escassez, caramba, eu tô perdendo essa oportunidade, né? E muitas vezes a gente vai lá e tenta voltar à negociação, ou simplesmente não, o tempo não é o momento de decisão daquela empresa, né? Então a gente descarta, né? Quando Vitor, a gente tá fazendo... Nós fizemos o curso de vendas juntos e foi dado uma continuidade nesse curso. E é uma das coisas que mais batem, né, os especialistas em vendas, é de descartar o cliente. É doloroso você descartar um cliente, mas às vezes aquele cliente ainda não é o perfil, não é a persona, e vem a minha próxima pergunta, depois de Roosevelt, não é a persona ideal para o teu produto, ou para o teu serviço, ou não é o momento dele. E é importante realmente você descartar, porque às vezes é chato, né, Vitor? Você tá ali insistindo, acaba criando um atrito, e como você mesmo disse, a gente tem que eliminar os atritos. A cadência, né? E aí tenta esquentar esse lead mais na frente. Eu acho que todo contato lá na frente pode ser útil, não descarta o lead. Uma hora tentar aquecer de novo. Chega. Pelo menos no nosso segmento dá muito certo. A gente falou da questão do tempo como um fator principal. O principal não, primordial, né? E eu vou tocar num assunto agora que é dados, né? Uhum. A gente até antes, né, da gente começar aqui nosso bate-papo oficial, conversando, a gente tava falando sobre a importância de dados. Sim. E que os dados hoje é visto como o novo petróleo, né? Ou seja, Sim. Tem mais poder quem tem mais dados para gerar informação e daí desenvolver negócios, enfim. Uma coisa que me preocupa muito é que as pessoas hoje elas são muito sedentas por informações e buscam informações demais e depois não sabem como utilizar a informação. Isso serve para quem está se capacitando. Às vezes a pessoa quer entender muito todo o processo e depois se perde no fazer
porque está com tanta informação que acaba, né, tá com tanto dado ali que, não vou nem tratar informação, vamos tratar de dados, está com tantos dados ali que às vezes não sabe nem como colocar em prática, né, fazer ali. Vocês da Inovo têm essa preocupação junto ao cliente de que para que ele não mergulhe no mar de dados a ponto dele não saber o que fazer e se afogar, né? Ou seja, ter dados demais e nessa quantidade de dados não saber por onde começar, como qualificar essas questões. Perfeito. É uma preocupação assim gigante nossa, né? Até pelo volume de informações que a gente traz, mas esse trabalho a quatro mãos eu acredito que é um diferencial, porque o que é interessante é essa troca, né? E aí, como a gente está muitas vezes com clientes de alguns segmentos diferentes, a gente acaba aprendendo muitas vezes mais numa reunião dessa de alinhamento e de acompanhamento do que ensinando ou passando algum conhecimento. Mas assim, dos dados a gente tenta sempre mostrar as etapas, né? Então, durante uma ligação fria, por exemplo, de prospecção, qual a informação necessária, quais são a informação primordial para você tirar. Eu gosto de dizer muito assim, para o nosso time interno de vendas, desligou a ligação, você vai ter capacidade de me explicar, eu que não conheço a empresa, não tive nenhum tipo de contato, o que é que você abordou, qual é o status daquela empresa, será que faz sentido ou não? Então, para a gente não ter, a gente fala muito isso sobre hoje, a questão dos dados, mas dos smart dados, né? Aqueles dados inteligentes, para a gente conseguir ser mais assertivo numa tomada de decisão. E como você falou, né? Hoje a gente passa muitas vezes por uma obesidade intelectual, mental, porque é tanta informação tão rápida que a gente não acompanha. Eu mesmo parei de ficar entrando no LinkedIn, porque toda vida se eu entrar 3 vezes no LinkedIn no dia, vem sempre uma teoria nova, um novo framework, uma nova metodologia. Eu não consigo, às vezes, nem aplicar o clássico e eu já fico angustiado ali de como fazer. É verdade. Então, às vezes eu gosto muito do arroz com feijão muito bem feito, bem temperado, né? Que gera resultado. Para você ter uma ideia, coisa simples, né? De informação e a coleta de informação. Eu precisei, em um momento nosso, voltar para a operação ali de front comercial, né? De closer, de venda, e comecei a perceber um padrão de comportamento de quem fechava e nunca quem fechava. Então, deixa eu testar aqui, né? A gente tem a mentalidade de startup, né? Então, deixa eu fazer aqui um formulário do Google mesmo, algumas perguntas e tentar entender com a própria base de prospect. Porque a gente tem a ideia de trabalhar a base de cliente, né? Porque você me comprou, o que é sucesso para você? Mas aquela informação de um cliente que às vezes não fechou ou no primeiro contato é muito importante. É muito importante. Né? E aí daí trouxe algumas informações. Quais são as informações? O que é que a gente te chamou a atenção? Né? Por que é que você escolheu a gente? O que é que você está precisando hoje? Qual o momento? Né? É uma coisa que a gente percebeu. Existem 2 grandes momentos para a gente estar conectando com o cliente. Né? Ou é quando ele está iniciando a operação comercial, que a gente casa como uma luva, ou quando ele está reestruturando, seja por algum motivo, né? Demissão de colaborador, estruturando um novo produto, então indo para um novo mercado, então a gente vai se adequando baseado na realidade. E aí a questão não é só ter dados, não só coletar os dados, mas criar realmente essa cultura de dados dentro da empresa, né? É necessário que você preencha o CRM, é interessante que você dê um feedback sobre essa ligação, porque tem um estudo também que ele diz, muito interessante, que a gente acaba perdendo ali em média, você não acredita, 15% de oportunidades por não estar fazendo o recontato ali, o follow-up, né? E muitas vezes também o vendedor ele acaba perdendo oportunidades por não ter seguido o fluxo e ter desistido antes. A nível Brasil, diz que a gente tem que fazer uma média de 12 a 16 pontos de contato, né, para fechar uma venda. E aí a gente acaba ficando ali na 7ª, na 5ª e às vezes não faz essa venda, né? A média de 2 a 16 contatos. A nível Brasil, de 12 a 16. 12. Tá achando distante. Bacana. Vitor, você falou aí da segmentação. Qual a importância da empresa ela se posicionar em relação à sua segmentação? E isso, de certa forma, ajuda a identificar uma persona para aquele produto, ou para aquele serviço de uma forma mais efetiva? Total. A segmentação é fundamental para qualquer tomada de decisão, né? E a gente otimizar alguns tipos de processos internos. Antes de falar de segmentação em si, né, acho que tem 3 pontos que a gente precisa definir e toda empresa, assim, caramba, eu escutei o podcast lá
tem uma tarefinha de casa, pelo menos 3 coisas, Não, eu não né? sei se você tem percebido, mas eu tô com um bloco de notas aqui, gente, anotando justamente todos os insights que o Vitor tá passando aqui. Gostaria pelo menos que quem estiver ouvindo, né, parasse para refletir 3 pontos, né? O que seria o mercado-alvo, Sim, a persona e o sim. ICP ou ICP, né? Que normalmente ninguém para fazer isso, isso é fundamental para qualquer tomada de decisão. Verdade. Eu, como sou da parte de pós-venda, eu gosto muito de trazer para os clientes, para eles darem uma olhada na carteira de clientes que ele tem hoje, né? Então, caramba, faz uma listagem ali do CNPJ, vê qual é a principal atividade econômica, onde é que eles estão localizados, né? Que ele vai trazer uma assertividade maior. E falando sobre mercado-alvo, muitas vezes o mercado-alvo ele é voltado para uma região, né? E uma dor que você resolve. Então resolvo uma dor, por exemplo, da questão tributária no Rio Grande do Norte. Isso aí já é um mercado-alvo que ele vai trazer um nicho específico de empresas, né? A persona seria aquele ponto de contato. Então a gente cria como se fosse um avatar, né? Um personagem. É o João, entre 30 a 40 anos, tem pós-graduação, é engenheiro, então essa é a pessoa que eu estou buscando. Gosta disso, daquilo. Gosta disso, daquilo, utiliza o Instagram, qual a rede social, então a gente volta para a persona, né? E a gente cria esses avatares. E o ICP, o perfil ideal de cliente, ele é voltado para a empresa, né? Então, qual a empresa que me paga mais, que eu tive menos atrito para fazer um fechamento, né? Que eu consigo, por exemplo, atender de forma mais ativa, seja por estar próxima, seja porque tem alguém que me indique, ou porque eu tenho um case específico dentro daquela minha região. E, às vezes, é aquela questão, né? Quando o cliente chega para mim e diz, Vitor, tanto faz, eu vendo para todo mundo. Aí já vem aquela frase já manjada, né? Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. E aí você não consegue priorizar a ação comercial. Na verdade, para ficar bem claro, essa questão de quem vende para todo mundo não vende para ninguém, né? Para quem está nos vendo, porque vendas ela tem que ser vista hoje como uma ciência, né? E no qual existem etapas, processos a serem cumpridos. O próprio funil de vendas ela já traz essa característica, né? De ter etapas a serem passadas, né? Digamos assim. E a partir do momento que você está querendo vender para todo mundo, fica difícil de você montar o processo alinhado a esses fatores que o Vitor trouxe aqui, né? Do público-alvo, do mercado-alvo, né? Do mercado-alvo, da persona, enfim. Então, sem você saber para quem está vendendo, você está atirando para todo mundo e está perdendo até recursos, né? Sim. Porque fica até mais caro a captação de leads em função de que você está tirando para todo lugar. Então, muito mais caro, né? Para buscar, né, um volume grande assim, é complicado. E esse ponto, pegando aí o gancho da questão do custo, né? A gente fala muito do CAC, né? Que é o custo de aquisição do cliente. É algo muito voltado para a tecnologia, mas está passando para outros segmentos, que é um ponto muito interessante, porque a gente não pensa nisso, né? A gente pensa às vezes muito numa margem de contribuição do cliente, né? No fluxo de caixa, mas aquele custo que eu tenho para trazer, para tornar ele cliente, seja hora de vendedor, investimento em marketing, às vezes eu estou pagando para ter aquele cliente, né? E vem o caso de demitir cliente porque talvez não faça sentido, né? Exato. E, enfim, aí vem o princípio da eficiência, né? Sim. Que é você fazer mais com menos recursos, digamos assim. Então, se você não sabe para quem vai vender especificamente e que está querendo abraçar o mundo, você está aplicando ali um volume, digamos assim, grande de dinheiro, né? Alto, enquanto teu concorrente, por ele ter essa noção e estar ali definindo quem é a persona, ele investe ali um valor menor, obtém mais resultados, né? Ou seja, está sendo mais eficiente no processo de captura de leads e, consequentemente, de vendas por esses fatores, porque ele sabe para quem está vendendo. Exato. E um ponto interessante, não sei se vocês estão passando por isso, ou a audiência, mas principalmente ali depois da pandemia, ali 21 para 22, como ficou caro, né? Fazer a questão do anúncio patrocinado, tá no meio digital, né? E a gente falou justamente sobre essa eficiência. A gente gosta de trazer muito a inteligência comercial nesse sentido, né? De estar traçando um perfil junto com o cliente, mas também deixar esse investimento mais assertivo, né? Cada vez mais. E assim, a gente vê uma movimentação do mercado como se fosse a gente voltando para a origem, né? Chegou um momento em que eu investia talvez ali R$5.000 numa rede social, num Meta, num Google, me retornava 50, não preciso nem de vendedor, tá ótimo. Só que durante a pandemia, esse processo de digitalização forçado, né? Vamos dizer assim, muitas empresas tiveram que do dia para a noite ir para o digital.
Então virou aquele leilão de palavra, de Sim. investimento em Google, e aí ficou muito mais caro para o mercado comum. E a Tá gente todo vê mundo se lançando, né? se lançando, e a gente vê ficou muito o mais quê? caro. Deixa eu voltar aqui para o vendedor, voltar a fazer uma visita, voltar a fazer uma ligação, né? É. Você falou aí sobre inteligência comercial. E aí eu quero saber se a inteligência artificial tem ajudado a inteligência comercial. Com certeza, com certeza. A gente normalmente vê duas grandes, vamos dizer assim, lentes, né? Uma pessimista, em que a inteligência inteligência Sim, artificial vai acabar com o ser humano, vai acabar com os empregos, né? Só que é interessante a gente ver como a evolução da tecnologia, né? E como, quando passa esse burburinho inicial, as coisas meio que vão se acomodando, né? Se a gente lembrar do celular, hoje é quase um membro nosso, que antigamente a gente ficava, né? Caramba, o celular que entra na internet e tal, né? Acaba sendo interessante. Eu vejo hoje como a inteligência artificial fazer mais com menos, né? É verdade. Consigo otimizar processos que às vezes tinha uma pessoa para fazer uma operação totalmente operacional, manual, que hoje a gente consegue trazer essas pessoas para uma parte mais intelectual, vamos dizer assim, né? sim. A inteligência artificial, eu acho que no padrão que a gente tá vendo, né? É um caminho sem volta para vários, eu acho que para todos os mercados, né? Sim. Então, vários profissionais de todas as áreas, enfim, já estão conseguindo obter, né, digamos assim, diferenciação em termos de processo e até de serviço mesmo, né? Através da inteligência artificial. E como você falou, né? E me retoma, até a gente tava acho que uns 2 ou 3 podcasts atrás. Quem teve aqui foi. Enfim, que a gente falou de tecnologia, né? Vinícius da da Interas. Interas, Vinícius Primo. E aí, a gente falando sobre a questão da evolução da tecnologia. Que lá, com o advento dos computadores, as pessoas tinham medo, né? Que o computador substituísse, Sim. né, a atividade humana. E a gente tá vendo mais um momento em que a humanidade, ela tá meio receosa, né? Com a evolução Sim, sim. e de como isso pode afetar a atividade humana nas profissões. Mas fala-se também que muitas outras profissões Quando surgir, né? vão surgir, né? Então cabe a cada profissional saber como é que Certeza. vai se posicionar, digamos, né? Daqui para frente, trazendo tudo que for de tecnologia como seu aliado e não, né? E não como algo que vai Eu acredito muito que ainda tem substituir. aquela, vamos dizer, aquela mágica, aquela magia do ser humano que eu acredito que a inteligência ainda não consegue, acho que vai demorar um pouco também, se conseguir, né, fazer a inteligência artificial, né? Uhum. Que aí tem um detalhe, tem aquele feeling, né? Às vezes a gente tá aqui, caramba, eu acho que é melhor ir pelo caminho A do que o B, porque não tem uma lógica ali muito racional, né? Mas às vezes tem uma magia ali por trás, um instinto, talvez, não sei, que o ser humano ainda consegue se afastar bastante da inteligência artificial, né? É verdade. Gente, eu vou aqui apimentar um pouquinho, né? Até para ativar aí quem nos assiste, trazendo uma das maiores dores dos clientes. Eu digo que venda é o coração de qualquer empresa. Então, literalmente, a venda é quem traz dinheiro. Com dinheiro você consegue pagar as contas, você consegue expandir, você consegue contratar mais, você, enfim, alimenta todo o ecossistema Desculpa. que nós chamamos de economia. Então, hoje as empresas relatam muito da dificuldade de prospectar novos clientes, de aumentar sua receita através de, muitas vezes, técnicas como a gente chama de venda casada, que é ofertar outros serviços, outros produtos, para aumentar ali sua receita. E também relatam a falta de profissionalismo na questão da capacitação do profissional, enfim, são muitas dores relacionadas a vendas. Mas nós falamos aqui em 2 atributos que são necessários, que nem o ar que a gente respira, são para as empresas, para elas poderem trabalhar essa parte de aumento de vendas, de alavancagem, de captação de novos clientes. Nós falamos no funil de vendas,
E aí eu queria que Roosevelt fizesse uma síntese do funil de vendas, porque Posso falar? Né? cada curso que a gente faz é um funil diferente. Verdade, verdade. De acordo com a metodologia de fulano e tal, é um Y. De acordo com a metodologia de ciclano e tal, enfim. Cada autor, ele acaba trazendo sua interpretação, sua leitura e seus nomes, Sim. suas nomenclaturas. Então, resume aí o que é o funil de vendas e as etapas, Roosevelt. Não, funil de vendas, eu vou falar um pouquinho da origem do funil de vendas, e aí, Vitor, fique à vontade para depois até Mas minha pergunta ainda não terminou não, viu? Meu contexto? E eles devem ter aí mais uns outros processos, né? Enfim. Até porque você já falou a questão do Y, né? Do inbound e o outbound, né? Então, enfim. Mas o funil de vendas, ele começa lá com a metodologia AIDA, lá no, né? Lá, enfim, lá distante. Né, no marketing ainda tradicional, Sim. no qual as empresas elas deveriam desenvolver 4 processos, né? E nesses 4 processos ali se constituía o funil de vendas. O primeiro é a metodologia AIDA, né? Eu falei, né? Isso, metodologia Então, AIDA. o primeiro A é de atenção, de chamar a atenção das pessoas passarem e a sua empresa, né? Ser tão atrativa ao ponto de vista do olhar, né, que chamou a atenção e não passou despercebido. Depois o I de interesse, de gerar interesse da pessoa ir até a loja, né, entrar na loja, enfim. O D de desejo, de desenvolver o desejo pela compra. De querer comprar, de querer adquirir, de pertencer àquela marca. De gostar do produto, de querer saber o preço, enfim, né? Porque tem hora que a gente também entra numa loja, tô falando de lojas físicas, porque a gente tá falando de um processo lá atrás, né? Mas tem hora que a gente entra numa loja física, olha o produto, nem pergunta preço, porque já ali tocou num produto, já viu que, né? Não desenvolveu ali o desejo. E o último A, né, desse processo é o da ação de compra, que é desenvolver essa ação de compra, né? Então o AIDA digamos assim, é visto como o primeiro processo, né, de funil de vendas, tendo 4 processos e que hoje ainda é utilizado por muitas empresas, inclusive no marketing digital, né? Nós aqui utilizamos o método AIDA. A gente até porque é mais assim, direto. É até interessante, porque, por exemplo, na prospecção, a gente fala muito da ligação fria, né? Que é a cold call, né? Que é aquela ligação que eu vou entrar em contato com o potencial cliente, ele não me espera, nem conhece a minha marca. E a gente dá para usar o AIDA nisso também, né? Não numa jornada completa de venda, mas talvez até numa parte específica dentro desse processo de venda, né? Como uma própria ligação para tentar vender uma reunião, né? Buscar saber mais, né? Exato. Então... A com isso aí você já consegue funil. fazer sua pergunta? Sim, então nós falamos um pouco sobre a metodologia aplicada no funil. Sim. Funil a gente tem algumas etapas. A Exato. primeira é a prospecção, e aí onde entra a Inoval na questão, o trabalho inicial da Inoval, que é na questão da captação dos leads. De preferência, como o Vitor falou, trabalhando sempre com leads quentes. Sim. Que aí é onde entra a maior efetividade de alavancagem de vendas das empresas, dos clientes da Inoval. E tem as outras etapas do funil, depois da prospecção. Aí entra já essa questão aí, né? De você elaborar estratégias dentro desses processos para que no funil, na ação de compra, ela se concretize. E né? finalize ali no fechamento, que é quando o cliente já compra teu produto ou fecha teu contrato com o teu serviço. Certo até aí? Pronto. Então, uma das principais dores dos clientes é de ter esse processo de trabalhar um funil simplificado e de capacitar essa empresa, de capacitar sua equipe para trazer maiores resultados. E é onde a Inoval entra tanto no início do funil como na parte do processo. Exato. Certo? Aplicando sua metodologia. Mas, Vitor, aí eu lhe pergunto, metodologia ela se aplica a qualquer tipo de empresa, seja ela comércio, seja ela serviço, seja mercadinho, seja um serviço de oficina, mecânica, ou loja de roupa, enfim, qualquer a sua metodologia ela se aplica a qualquer tipo de segmentação. Correto?
Correto. A gente dá um foco hoje muito em indústrias distribuidoras. A gente tem 2 produtos que ele vai se adequando. O que eu disse no início, né? A gente tenta entender bastante como é que está a maturidade, né? E o orçamento do potencial cliente. E aí por isso que eu preciso ter inteligência comercial para eu ir qualificando e ver qual é que ele se adequa melhor, tá? E aí são pequenos detalhes que a gente precisa fazer ajuste. O que eu gosto muito e a gente aplica lá é que, ao contrário, vamos dizer assim, uma prática comum no mercado, muitas vezes vem em qualquer segmento, é que tem um produto ou um sistema que a empresa tem que se adequar a ele, né? E não o produto, a solução que está sendo adquirida, se adequar para a realidade da empresa, do cliente, né? Então, a gente tenta se encaixar na melhor forma para ver não só a maturidade, como o tamanho, como o porte e a abrangência desse time, né? Tanto do time como da própria empresa. Porque, assim, a gente depende... que eu digo, a gente não é nenhuma bala de prata, né? Sim. Não vai chegar lá para fazer milagre. A gente precisa rodar o processo Sim. e ter quem execute. Na verdade, Liana, eu acho que uma coisa que você perguntou, e para que fique claro essa questão do funil de vendas, Eu ia só explicar que o depois eu próprio quero processo, o primeiro processo que é te chamar a atenção, é uma fase de você gerar prospect, Sim. né? Prospect. Ou seja, a partir do momento que você está chamando a atenção, você cria uma situação de que as pessoas lhe identificam, você está gerando prospect. Porque aí, dali para baixo, você vai ter que ter condição de desenvolver a questão do interesse, do desejo Sim. e da ação de compra. O que os meninos fazem lá na Inovo é que, dentro de uma estratégia, né, de outbound, Sim. é que essa questão da atenção, ele já vai entregar ali Um dados público suficientes select, de né? prospect para que ele possa desenvolver interesse, desejo e ação de compra. Sim. Deixa eu até trazer um fato curioso que aconteceu comigo mesmo. E a gente estava até falando um pouco antes da questão de demitir cliente, né? Demitir oportunidades que não vão ser geradas. Eu ainda não tinha essa consciência, né? Acho que também até um pouco de resiliência, que vinha um cliente, caramba, batia todo, tinha um grande fit, né? Que a gente chama, grande potencial de compra nosso. Só que eu não conseguia, e quando eu conseguia contato com o tomador de decisão, extremamente frio, né? Aquela pessoa, oi, tudo bem? Oi. Você sabia que aquela pessoa estava totalmente desinteressada, né? Uhum. A gente ia para uma videochamada, você via que ele estava em outra tela, no celular, nem aí, né? E eu não conseguia furar e ele era o cara que ia tomar a decisão. O resto do time, que a gente chama de influenciador, estava comprado, né? E aí, como é que eu consegui passar? Aí vem a questão da informação, não só do dado, né? Eu vi, e aí acho que foi algum insight ali que passou rápido, que a gente consegue ver as filiais, né? Então, dentro da matriz, quais são as Sim. filiais. E eu vi que tinha uma empresa que estava com menos de 6 meses em Pernambuco. E eu disse, caramba, ó. Nessa unidade aqui dá pra gente fazer. Não, aí eu disse, caramba, parabéns pela unidade De Pernambuco. de Pernambuco, como é que tá lá a operação? Aí foi aí quando eu consegui quebrar, que a gente Sim. também participou do treinamento, né? Que disse que Aham. a gente, claro que tem todo o processo e a ciência, mas a gente também comunica com o irracional, né? Com a emoção, né? A venda Sim. também parte para a emoção, não é só Perfeito. isso. Então eu consegui ali travar aquela negociação, avançar, na verdade, pela uma informação que tinha e eu consegui usar da melhor forma. E Infelizmente foi a a gente... estratégia que ele utilizou para gerar o interesse. Sim. Exato. Né? Porque Um dos ele já itens tava, do AIDA. ele já tava com prospect e aí para passar para o próximo nível, que é desenvolver o interesse, ele viu que o cara não tava tendo muito interesse, até você Sim. usou até essas palavras, né? Aham. Oi. Aí, então ele não tava muito interessado na conversa. Ele desenvolveu uma estratégia para gerar o interesse de conversar e daí passar para as outras etapas do funil. Infelizmente a gente não fechou, mas ele gerou indicação, então para mim foi um case ali Sim. de sucesso. E aí Certeza. até em treinamento eu digo, olha, vê se tem abrir alguma filial, alguma informação nova, ou alguma outra empresa, né, daquele quadro societário. É verdade. Tem gente que utiliza outras técnicas, como a técnica de rapport, que é Sim. criar, ver ali um ponto em comum ali entre você e sua prospecção para gerar um engajamento, uma empatia, uma sinergia. Acho que tem tudo a ver. É interessante essa empatia, porque a gente incute e trabalha muito com ligação, né? E às vezes a gente vê a pessoa pelo dia, né? A gente é ser humano, às vezes não tá num dia bom. E algo que a gente vem trabalhando com o time, né? Não sei qual é a magia, né? E vem a questão da magia do ser humano de novo, né? Às vezes, por você telefone, você dá um sorriso, parece que a outra pessoa do outro lado percebe que você deu um sorriso. Não sei se vocês já passaram por isso. A entonação da voz, né? A entonação da voz, a forma Verdade. como fala.
Então acaba até conectando a questão do rapport muitas vezes com isso, né? E outro ponto também, que aí com a pandemia a gente teve que se adequar, né? Como fazer isso no digital? Será que é possível gerar rapport dentro de um digital, né? Verdade. E aí tem alguns pontos interessantes, né? Você olhar não para a tela, mas olhar para a câmera, né? A pessoa pensa que ela está olhando no fundo do seu olho, Isso. tentar ali articular, sempre fazer reunião com câmera aberta, né? É. Então é interessante como o rapport, seja uma negociação, enfim, é uma estratégia também antiga, né? Como AIDA, mas é algo extremamente interessante, né? E detalhe, rapport não é você deixar sua essência, deixar suas verdades, não é você deixar de ser você para querer parecer Ser o com o outro. próximo ou ser o outro. É você realmente encontrar pontos em comuns que os dois se conectem. No mundo do negócio não dá para ser falso, né? Não dá para você pensar em, eu vou fazer de conta e vou ganhar essa venda. Você pode até ganhar a venda, mas não ganha o cliente, né? Você vai fazer uma venda ali naquele momento, mas outros negócios não vão ser desenvolvidos em função da tua, digamos, teu comportamento, né? Então, eu sempre falo, a gente faz negócios, quem faz negócios lucrativos e sustentáveis, desenvolve negócios para serem Pro resto da vida. feitos para o resto da vida. Eu sempre falo isso aqui para a equipe. É verdade. Porque não dá para você fazer uma coisa hoje, achar que sempre levar vantagem em cima de qualquer negociação e achar que isso vai ser pro resto da vida. Não vai. Isso é interessante porque a gente ali no dia a dia, né, de venda, tem que fechar o negócio, tem que bater meta, vai batendo desespero, né, a gente é ser humano, né, e às vezes a gente tem, caramba, deixa eu ser um pouco mais agressivo na negociação, né, deixa eu ser aqui um pouco mais incisivo, né, mas muitas vezes, como você disse, né, acaba que lá na frente, né, você não conseguiu plantar da melhor forma, então você colhe também de uma forma não tão interessante nesse sentido, né. Vitor, só recapitulando aqui, onde eu comecei na questão do funil e na questão da capacitação. Sim, que ela disse que tinha uma pergunta, não fez ainda. Isso. E a minha pergunta é bem voltada a você, até pela sua experiência profissional e pela área que você atua hoje na Inoval, que é a parte de estar ligada à felicidade e ao resultado do cliente. O que que você vê em comum dos clientes que têm tido maiores resultados em alavancar suas vendas, em estar sempre botando ali leads no seu topo do funil, como o Roosevelt falou? Quando você compara com aquelas empresas, aqueles clientes que só fazem reclamar, que as vendas só diminuem, que vai estar batendo aí uma reforma tributária que vai aumentar o custo e acaba tirando o foco da venda e focando em custo, enfim. E o que é que você vê que é comum nas empresas que estão crescendo todos os dias, estão sempre alavancando seus resultados? Assim, por experiência, né, eu vejo acho que o ponto fundamental é pessoas, né, e quando eu digo pessoas é uma mentalidade ali muito parecida, muito semelhante. E eu gosto de trazer essa mentalidade, né, que até do treinamento que a gente fez em conjunto, né, do Thiago Reis, que me desculpe quem se sentir ofendido, mas toda empresa ele só tem 2 setores, né, que é vendas e apoio a vendas. E apoio a vendas, né? E a partir desse momento em que a gente não cria essa dinâmica, né, acaba ruindo em pequenos processos. E quando a gente também não olha para pessoas, né, acaba gerando essa dificuldade ainda maior. Porque assim, venda sempre foi vista com maus olhos, né? Se você não deu certo, você vai virar vendedor e aquela pessoa que está no outro lado vai querer ter a vantagem de mim de qualquer forma, né? Então a gente já tem um bloqueio de vendas e a gente já tem um bloqueio, principalmente, em vender, né? E aí, às vezes, o que é que acontece? É muito incrível essa frase, porque normalmente quando a gente empreende, né? A gente gosta daquele nosso produto, do nosso serviço, a gente é apaixonado por aquilo, né? E às vezes acha que ele é a resolução do mundo, né? Só que muitas vezes não é a forma como o mercado vê ou ele não tem ainda a consciência para isso, né? E aí a gente vai, não sei se é o ego, né? Mas às vezes a gente acaba priorizando esse nosso produto ou serviço, não olhando para o cliente lá na ponta, e isso acaba me gerando uma série de barreiras. E isso lá na ponta eu vejo muito naquela função do pré-vendedor, né?
do cara que faz a pré-venda, ou o vendedor que faz ligações, que não quer fazer ligação, que não quer conectar, que não quer prospectar. É muito comum, por exemplo, na indústria, quando o vendedor ele chega naquele salário fixo ali a partir de R$ 5.000, junto com comissões, a gente brinca disso que ele deixa de ser um vendedor e vira um tirador de pedido. Ele fica trabalhando ali a própria carteira de cliente. Por quê? Porque é mais cômodo, né? Ele já trabalhou esse relacionamento. E a gente, ser humano, se não tiver muito bem treinado, né? A gente tem dificuldade de se relacionar, a gente tem vergonha principalmente da rejeição, né? É um dado muito interessante que diz que as vendas, né, por e-mail é 15%, menos de 15%. Então imagina que você tem um vendedor que não quer ligar, que não quer visitar, só quer mandar e-mail ou WhatsApp. Como é que é o teu resultado no final do mês? Você vai fechar menos de 15 negócios. Né? Você não bate meta desse jeito. Né? Então, às vezes, você chegar junto, trabalhar nesse formato de cultura. O que a gente utiliza muito, né, é a questão do roleplay, que a gente simula uma ligação, simula uma abordagem. E, normalmente, a gente tenta fazer isso de forma criativa. Para vocês terem ideia, eu fui pai recentemente, vai fazer 1 ano agora, eu digo que fui pai recentemente, né? Eu levei um telefonezinho de brinquedo de Joaquim e a gente fez uma dinâmica de ligação. E eu comecei a ligar, que era uma situação totalmente ridícula, né? Eu com um brinquedinho de telefone ligando, que era justamente para quebrar o clima ali de vergonha do time e a gente conseguir trabalhar de forma mais assertiva. Opa! Então, assim, a gente tem essa dificuldade e o que é que eu vejo, né? Primeiro, mentalidade, investimento em treinamento em pessoas. E aquela questão que não sei se pode falar palavrão aqui, mas fica à vontade. Que o Thiago Reis fala, o pessoal vai pedir. Que o Thiago Reis diz, né? Pega por telefone e liga, né? Não tem que fazer, tem que se conectar. Não, mas aí ele pode falar. Você falou num ponto extremamente importante. Não é só definir um processo, não é apenas implantar metas, mas trabalhar a capacitação de pessoas é extremamente importante. Eu digo isso até como experiência própria. Depois que nós começamos a nos capacitarmos e capacitar a equipe que fica voltada a essa demanda de vendas, a mentalidade é outra, o foco é outro, acontece reuniões toda semana e nós colocamos micrometas, porque isso faz todo sentido para a gente, de estar toda semana ali com algum resultado. Todo mundo quer ter resultado, porque o mundo dos negócios hoje é o quanto de resultado você gera. Exato. E atrelado à tecnologia, você falou também da importância do CRM, é algo que a gente também está tendo um trabalhozinho aqui na nossa equipe, mas é todo dia ali, bora pessoal, cadastra no CRM, como é que tá, tira relatório. Nosso CRM é relativamente novo, então culturalmente a gente está na pegada de desenvolver essa cultura para o CRM. Não sei se vocês já passaram por isso, mas uma dor que eu escuto muito dos nossos clientes, principalmente dos gerentes, né? O vendedor chega e diz, o pessoal não alimenta o CRM. Você quer que eu venda ou que eu alimente plataforma? Cara, eu quero Tem os que dois. fazer os dois. Precisa por conta do processo. Do processo. Senão você não Até porque não nós consegue acabamos de falar aqui que pode ter alguma prospecção, algum lead que você vai trabalhar que não está no momento de ser o teu cliente naquele momento. Mas que daqui a 2, 3 meses, em um futuro contato, você consiga converter. Então, isso se não tiver registrado em sistema, se perde. Até um ponto hoje que eu digo pro time que a gente, vamos cair atirando, né? E na hora do break, né? Muitas vezes da negociação, caramba, a gente entende que não fechou, né? E é padrão, por que não fechou, né? Mas eu acho que consegue ir um pouco mais além. Na hora da negociação, eu pergunto, você viu que faz sentido, eu sei que não está no seu momento, né? Agora, sem problema, mas será que dentro da tua rede de relacionamento, uma indicação, né? Faz sentido o nosso serviço, ou seja, você não perde a prospecção. Vitor, aí novo, tem clientes espalhados pelo Brasil, como é que tá a atuação de vocês? Então, a gente conseguiu transpor a barreira estadual, né? A gente tem clientes, para você ter ideia, de São Paulo a Amazonas, então a gente está diversificando muito, principalmente um dos nossos produtos, que a gente tem um Prospecta, que é ter CRM integrado, né? Todo esse processo de análise comercial, e tem um Busca Plus, que ele é uma base de leads, né? De empresas. E aí esse aí a gente já está Brasil todo também. Legal. Ticket menor. Eu brinco que deu a louca no gerente e a gente criou como se fosse uma Netflix ali dos dados, né? Por mais que tenha negócios que não são
Mas geralmente startup consegue, né? Geralmente. A questão. Como é que se diz? Tá vendendo para. Fugiu a palavra agora. Que é a questão de você ter a capacidade e o produto para escalar, né? Escalar, né? Então, por mais que existam negócios que não são escaláveis, mas você tem que desenvolver negócios digitais que possam, né, Sim, chegar a novos mercados, porque senão você vai perder sua capacidade competitiva frente aos negócios totalmente escaláveis, né? com certeza, com certeza. Vitor, eu vou fazer um resumo aqui das minhas anotações, porque eu peguei vários insights, e Eita. insights que eu vejo extremamente importantes. Eu não sei se você que está assistindo esse episódio também conseguiu acompanhar, mas eu acho que ficou muito claro como é o trabalho da Inoval, como é que ela pode agregar junto às empresas, na geração de leads, no acompanhamento e até no mapeamento de processos para as empresas que ainda não têm isso bem definido, até porque isso impacta diretamente no resultado. Com certeza. Então, você ter alguém que seja profissional, uma empresa especializada, vai trazer um trabalho, um resultado extraordinário, sem dúvidas. Então, nós vimos o que é leads, nós vimos as classificações de leads, frios, morno e quente. Então, nosso foco é sempre trabalhar no quente. Vimos também a importância da segmentação, de você criar uma persona, porque a efetividade da tua venda, de alavancar, é bem maior. A importância de ter processos e seguir os processos, aqui você bateu muito bem nisso, da empresa ter um CRM, alimentar o CRM, um dia fazer ligação, outro dia como é que vai ser tua rotina. Exato. Até porque, já saí também com isso na cabeça, a média, segundo estatisticamente no Brasil, é de você ter ali entre 12 a 16 contatos para efetivar uma venda. Ou seja, é persistência mesmo. Sim. É a constância. E vimos a necessidade das empresas pararem um pouquinho para pensar, para trazer uma reflexão. Quem é meu público-alvo? Quem é a minha persona? E você falou no terceiro que é o Perfil ideal de cliente. o perfil ideal de cliente, é o ICP. ICP. E isso daqui faz total sentido para todas as empresas, independente de ser uma indústria, de ser um comércio, de ser um serviço, enfim, de ser escalável, de não ser escalável, se teu produto é digital, é físico. Venda é para todo o universo empresarial. Então, eu saio com essas contribuições muito bem mapeadas, muito bem definidas. E agradeço a tua disponibilidade por estar vindo falar um pouquinho aqui do teu trabalho, da tua empresa. Eu queria que você deixasse aí os contatos da Inoval, os contatos do Vitor, para aquelas pessoas, aqueles clientes que têm empresas que nos assistem, que assistiu esse episódio, para que possam contactá-los, para que possam ajudá-los aí a resolver as dores dos clientes frente a essa demanda. Perfeito, eu agradeço demais o convite, é muito bom essa conexão, principalmente, eu digo que ultimamente eu venho com um sentimento em mim muito forte, que por a gente falar com o Brasil todo, às vezes nosso sotaque ressoa de uma forma que incomoda, né? E quanta coisa boa tem aqui no Nordeste, quantos negócios, né, tem interessantes, não só no Nordeste, mas aqui no estado, aqui em Natal, que às vezes a gente ainda não acaba tendo esse tipo de conexão, né, e entender como é que a gente pode também se ajudar e melhorar esse ecossistema. Eu fiquei louco quando eu fui para Santa Catarina, Florianópolis, que é como se fosse o Vale do Silício brasileiro. Parece que eles estão há 20 anos à frente da gente. Eu disse, caramba, a gente tem tanto potencial e muitas vezes não trabalha esse ecossistema, né? Se vocês deixarem, eu vou falando aqui até o final do dia, mas os nossos contatos é o @inoval.brasil, tá? E o meu é Victor com C, Coleman, Colman, aí na rede social, LinkedIn, pode seguir, tá? É isso aí. Então, se você tá querendo camisa 10 aí para sua seleção, contate lá o pessoal e fique na cara do gol, né? Mas é isso mesmo. Perfeito. É um trabalho para isso mesmo, né? Para deixar lá a empresa lá já com os dados suficientes para ter sucesso. Mas enfim, parabéns, Vitor, pelo negócio de vocês. É um negócio que tem causado um impacto bastante significativo, né? Eu acho que social também, né? Do ponto de vista até de fazer essas conexões, mas sobretudo econômico, né? De ajudar empresas a vender. Eu acho que, como vocês discutiram aqui, aquela questão
do Tiago Eugênio, né? De Sim. que existe 2 departamentos, o que vende e o que ajuda a vender. Vocês estão se colocando naquele que ajuda a vender dentro do Sim. mercado, né? Você não vai garantir a venda porque vai depender de fatores que o teu próprio cliente ele vai ser decisivo, né? Exato. Mas do que depender de vocês, vocês estão aí para auxiliar e dar as informações, as orientações para que, né, os resultados das empresas aconteçam. Então, eu agradeço a tua vinda para cá. A gente já está terminando, já, né? Já pediu os contatos, né? Eu queria ainda Tá, então faça. uma contribuição de Depois eu Vitor. falo, então, para agradecer, né? Tem uma frase que ela é muito dita no mercado, principalmente quando se relaciona a crescimento, a vendas, e na pandemia ela foi muito, muito utilizada, Sim. que diz o seguinte: enquanto uns ficam chorando, os outros vendem lenços. Então aqui vai um recado para mim, um recado meu, na verdade, para os nossos clientes, parceiros que nos assistem e demais públicos que nos acompanham nesse canal. Se você está sofrendo aí em não está conseguindo alavancar sua venda, não está conseguindo rodar a atração para crescer, procure empresas que são especializadas, que podem te ajudar. Ou seja, não fique chorando, vá atrás do lenço, por favor. Tá? Então tá aqui o Vitor, foi muito bom esse episódio. Com certeza vocês saíram com vários insights, ainda saiu com contatos para gerar aí os leads de vocês. Para vender, viu? Não é para chorar, não. Não, é para vender. Explique, porque senão o pessoal vai chorar, né? Vitor. E eu falei uma frase agora que tá, ao meu ver, ela é bem ligado ao cenário econômico, principalmente para despertar do empreendedorismo da chamada para ação, que é um dos elementos lá do AIDA, né? E aí eu te digo... Principal. Tem alguma frase que te inspira, que tá ligada ao teu propósito, a tua essência de vida, ou de pessoa, de trabalho, enfim, que você gostaria aí de impulsionar quem nos assiste, os telespectadores? Tem uma minha que tá latente, muito grande. A gente conhece o Bernardinho, né? Sim. Da seleção. Recentemente tive um treinamento não com ele, mas com o Zé Roberto, e ele trouxe uma fala muito forte, inclusive está até atrás aqui da camisa, que é os campeões do desconforto, né? Que às vezes é mais fácil você chegar a atingir ali o topo, né? Um crescimento, mas por algum motivo, seja uma pandemia, seja um novo concorrente, você se deixa abalar e não percebe e perde o time, né? E o que o Bernardinho implantava sempre nas equipes é que tá sempre gerando desconforto. A gente foi campeão olímpico, nosso treino era de 8 horas. Ele deu uma coisinha só, não foi? Só uma coisinha, né? Era 8 horas, próximo ano a gente já começa o treino de 7 horas. Então ele estava sempre gerando aquele desconforto pra gente não parar. Então, as vendas é isso, né? Às vezes não é mais fácil eu estar ali recebendo uma indicação, né? Tá fazendo uma sala com ar-condicionado, né? Numa sala com ar-condicionado, do que às vezes pegar o telefone, né? E ter medo de levar um não, por exemplo, né? Então, para mim, se puder deixar a frase, aos campeões o desconforto, né? Aos campeões eu desejo desconforto. Contínuo. Sempre. Perene. Eu fiquei com uma curiosidade quando você falou o seu nome, eu acho que sobrenome, né? Vitor? Como? É o que tá escrito na camisa aí. Exato. Eu pensei assim, caramba, pago tão caro levando a marca o nome dos outros, vou começar a criar uma minha mesmo. Ah, legal. E levar meu nome, né? Então você tá trabalhando aí, já é uma marca também, né? Já, até com o pessoal, com o Pedro, né, da Lion. Sim, da Lion. É aquela coisa, né? Vamos fomentar o ecossistema daqui, que tem tanta gente boa, tanta empresa bacana. Perfeito. Bacana, parabéns. Eu achei interessante, na hora que você falou, eu já tinha visto, né? Quando você falou seu nome, eu identifiquei. Parabéns. Então, estamos finalizando? Estamos finalizando por Vitor, hoje. Sucesso. Muito obrigado por ter vindo aqui bater um papo com a gente. Que a gente possa ter outros momentos iguais a esse, porque ficou assunto ainda pra gente tratar aqui. Muita coisa, né? Despertou a atenção, né? Despertar a atenção. Mas é isso, né? Aquela questão do dado. A gente não pode trabalhar tudo de uma vez, até para não dar aí uma exaustão, né, digamos assim, com certeza, de informações. Mas que a gente possa ter outros momentos para trabalhar outras questões que não foram trabalhadas no marketing digital, né? Perfeito. Que é tão importante hoje para as empresas. Eu agradeço de coração sua vinda hoje aqui.
Bem, gente, então muito obrigada aí pela participação de vocês nesse episódio. Espero que tenham saído com vários insights para alavancar sua empresa, alavancar seus negócios. E eu vou repetir a frase do Vitor: aos campeões, muito desconforto. Um forte abraço, até mais. Até mais.